Então vamos lá. Então hoje o nosso objetivo aqui é a gente entender como os leads, né, eles estão se movimentando dentro do seu pipeline. O que de fato isso quer dizer? Pipeline nada mais é do que um funil, entendendo que ele sempre chega num volume, há uma pré-qualificação das pessoas que realmente engajam, aí há uma pré-qualificação efetiva dessas pessoas que engajaram para saber se faz fit, para você chamar para reunião para fazer o fechamento. Porque, geralmente esse é o movimento do funil. Deixa eu partilhar a tela, só para a gente pegar desse gancho, para você ver a importância desse nosso papo aqui, tá? Aqui, né, a gente já tinha visto, o que eu incrementei aqui para a gente, tá? A partir dessa parte, tá vendo? Isso com os dados que eu coletei com vocês, acho que ele não está 100% verídico, né? Em maio, a gente teve 53 leads, 15 negociações, 2 fechamentos, 7 mil. Esse valor aqui, só precisava do valor exato. Então, a partir do mês que vem, fechando o mês, dando o valor exato, aí vai ficar legal de ver. Por quê? Tá. Porque a gente tem como meta, eu coloquei aqui as nossas metas, tá? Em algum lugar. Aqui, ó. As metas que a gente tem são essas, tá? A gente precisa receber 100 leads. Aí você fala, Gitu, por que 100? Porque é o seguinte, eu não consigo estabelecer uma meta assim que a gente começa a trabalhar sem ver qual que é o resultado dos números e conversões que a gente vai ter. Senão eu fico chutando o número para você. Só que com o resultado que a gente teve no final do mês passado, isso dá muita clareza que a gente consegue chegar, né, tudo dando certo, em 100 leads por mês, com esse valor aqui aproximado, tá? R$ 1.000, tá? Então a gente consegue 100 leads. 30% tem que ir para negociação. Ou seja, como eu faço essa negociação? Eu levo ele para um telefone, eu levo ele para um Meet, como que a negociação se dá? Então, 30% tem que ir para negociação. Aqui falta uma taxa de engajamento. O que é engajamento? Poxa, das 53 leads que chegaram, 43 eu consegui falar. Então, como eu não tenho dado específico, no próximo mês, vamos tentar pegar esses dados. Quantos leads chegou? Quantos leads realmente falou, que a gente chama de lead que engajou? Quantos leads que a gente conseguiu chegar até a fase de fazer uma oferta, que é elaborar uma oferta. A gente chama de negociação, entendeu? Do mês passado eu comecei anotando, meio que já tinha passado uma semana já do início do mês, mas aí desse mês eu comecei já a fazer essas anotações, seguindo o mesmo padrão, né? Quantos contatos a gente teve, quantos que realmente respondeu a primeira mensagem, ou seja, fazia sentido continuar conversando com a gente, quantos que evoluiu para uma proposta, quantos que a gente fechou e o motivo também. Aí eu tô fazendo essa. Perfeito. Por que acontece? Você chega no final do mês, você me entrega esse relatório e coloca aqui no Dash. E esse Dash, ele fica permanente. Então, vai ter o Dash de maio, de abril, e aí vamos avançando, né? Porque a gente vai ter um Dash depois, né, quando tiver pelo menos uns 3 meses, porque a gente vai ver evolução mês a mês, vai ficar muito clara a evolução. Uhum. Então, a gente agora tem meta, coisa que a gente não tinha. Então, a gente tem meta de chegada de leads, são 100. Desses aqui, a gente tem que levar para negociação pelo menos 30%, que é a meta. E aí, a gente tem que provocar um fechamento em 40%. Por que o 40% é alto? Por quê? Porque a jornada do lead chegar, teve todo um processo de qualificação. A negociação teve processo de qualificação envolvido. Então, eu já preparei para o fecha. Esse é o nosso número mágico, 40. Hoje, o nosso número está bem inferior a isso, mas o que eu estou falando depende. Esse número ele não é fixo para sempre, tá? Sim. A gente vai buscar achar o número correto para que a gente não destoe e sempre busque melhorar todo mês. Então, por exemplo, se o número correto for 30% de fecha, a gente vai buscar o centro e ver o que a gente pode melhorar para os 40%. Mas vamos com calma, até porque o número desse mês foi bem inferior a 40%. Mas esse aqui, de novo, é a meta ideal. Para a gente ter uma ideia, se o nosso ticket médio é 3,5, então a gente está falando aqui de faturar 42 mil, coisa que a gente não tinha, a gente tem meta de faturamento. Então olha a importância dos números, né? Os números estão guiando a gente para um faturamento, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um ROAS, que aí a gente tem um ROAS meta, tá? Direto, de 10 vezes. O que é um ROAS direto de 10 vezes? Todo R$ 1 que eu coloco aqui, tá? Ele me retorna 10 vezes. Essa é a ideia do ROAS direto, tá? E o ROAS global? O ROAS global envolve outros custos, por exemplo, o custo com a 7E. Então, qual que é a nossa meta? É um ROAS direto de 10 vezes e um ROAS global de 5 vezes. O que eu quero dizer? Todo investimento de marketing que você faz vai voltar 10. E todo investimento de marketing, incluindo também outras camadas, por exemplo, um banner, outras coisas, né, como o meu serviço mesmo, volta 5 vezes. Então, esse é o número que a gente vai estar buscando durante a jornada. Aí já começa a gente ter um trabalho mais profissional dentro do módulo comercial, tá? Então, vamos lá. Se a gente faz o ajuste correto, o ajuste fino, tinha que ter faturado 18 mil, a gente faturou 7. Pensando que o nosso processo de venda, ele está atingindo 40%. Não, esse é o nosso ideal. Qual é a nossa realidade hoje? Nossa realidade é muito inferior a isso. Nossa realidade está em 10%, correto? 10% ali, próximo a um pouco menos de 10%. Veio 15 negociações e a gente fechou 2, está ali na casa dos seus 10, 15%, tá? Então a gente precisa avançar pelo menos para 20%. Então a gente está falando. E aí, sim, né, eu vou ajustar isso aqui para ficar certinho para o mês de maio, tá? Mas foi muito difícil de ontem para hoje, foi um exercício rápido aqui. Mas vamos lá, de ontem para hoje, 15 negociações, vezes 20%, são 3, 9 mil. Então, não está tão distante. Buscando os 20%, tá? Então, vamos buscar primeiro os 20%, para depois buscar os 30%, para depois buscar os 40%. Uhum. Então, a gente deveria ter, ao invés de fechado 2, fechado 3, não está tão fora, buscando os 20%. Então, é gradativo, não adianta falar, pô, vamos pegar os 40% agora. Não faz sentido, entendeu? Quanto a isso, aproveitando que você está dando esse ensejo de como está organizando, como é que é feito o cálculo das finanças, o faturamento, ocorre que às vezes, isso eu te falo que eu não sei como se trata, né, mas ocorre que às vezes a gente pega um serviço perto do final do mês e o cliente ele paga a entrada no mês. Por exemplo, a gente teve isso agora no serviço, o cliente pagou a entrada no mês passado.
Só que a gente tem mais um complemento para fazer o serviço, a gente só vai receber o restante a partir desse mês. Esse faturamento, eu computo no mês passado ou já é desse mês? É do mês passado. A gente trabalha por período de fechamento. Por O valor quê? total do orçamento, você diz. Exato. Por quê? Porque imagina que o lead chegou em maio. Ele vai pagar em 10 vezes. Aí é outro cálculo financeiro, é a gestão financeira de vocês. Mas para o comercial, o que que eu consegui produzir em maio? Pô, em maio eu produzi um lead que fechou 15 mil reais. Pô, ele vai pagar em 20 vezes. Entendi. Mas eu sei que aquele lead em maio, ele me gerou esse retorno. Então eu tenho uma verdade absoluta sobre o processo comercial. Então tem que ser sobre o período realmente, a vigência ali que o lead chegou. Então, o que que a gente tem aqui, cara? Eu vejo que a gente tem agora uma robustez do nosso processo para avançar. E faz parte do meu trabalho esse avanço. Não adiantava nada falar com vocês isso há 2 meses atrás. Não tinha nenhum número nenhum. Hoje a gente tem número. Hoje a gente tem número que favorece. Ele até trouxe aqui. O outro ficou melhor. Tá atualizando aqui. Então, na versão 5. Já fez 5 versões desse aqui. E aí o que acontece? Você vai conseguir ver exatamente o nosso gráfico de aceleração sobre a meta, quanto a gente realmente está conseguindo produzir. Né? Então, o que eu vejo dentro desse gargalo inicial? Né? Eu vejo um gargalo do que a gente tem de meta com o real, né? O número de fechado está muito distante do imaginado, e o número de negociações, ela está próxima ao que a gente tem que ter mesmo, mas próxima ao lead que chegou. Quanto ao lead que a gente realmente realizou, está muito distante. Então, tem um problema de chegada de lead, ponto. Que talvez a gente está no caminho da solução. 100 leads é a nossa meta. Igual vai ser a meta de agosto. Vamos acompanhar as movimentações e ver como a gente melhora isso. Por quê? Porque, de novo, o que vai valer para a gente é o nosso... Deixa eu ver se ele está aqui. Nosso ROAS, tá vendo? Hoje o nosso ROAS tá assim, ó. O nosso ROAS direto tá em 6, o que aconteceu? O nosso ROAS global tá em 2,86, ou seja, cada R$1 que eu coloco volta 6 pra gente, a nossa meta é 10. O nosso ROAS global, que inclui os pagamentos que não são diretamente do investimento, mas os pagamentos da 7E, outras coisas que tem mais, tá em 2,86. Ou seja, se o ROAS estivesse negativo, não é o que tá acontecendo. A gente tá com um ROAS global de quase 3. E o nosso ROAS global a meta é 5. Então a gente tá no caminho certo. Quando eu olho isso aqui e falo, puta, no caminho certo? Então, o que está faltando? Está faltando fôlego interno? Como é que eu priorizo? Por quê? Porque o retorno do investimento está para acontecer. E é onde a gente tem que agora investir a nossa energia, eu imagino. Que é na questão, realmente, de entender como que a gente está fazendo esse fluxo comercial. Por quê? Porque os leads estão chegando, as negociações estão acontecendo, mas os fechas ainda estão baixos. Então, vamos entender essas negociações.